Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje, que é sobre condomínio. Sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Aqui eu recebo toda quinta e hoje especialmente a sexta, às 19 horas, um convidado especial e hoje recebo dois convidados especiais para trocarmos novas ideias sobre a vida em condomínio. Eu sou Alessandro Fernandes, empreendedor do segmento condominial e ajudo síndicos a ter uma melhor conexão com seus condôminos, contando sempre com o apoio da ConnectCon Inteligência Condominial. Meus convidados de hoje, Dr. Cristiano de Souza, advogado renomado do segmento condominial, professor do Instituto Encontros da Cidade, e doutora Cirele Mônaco, também advogada e professora, ambos atuantes de longa data no nosso segmento condominial. E o tema de hoje é acessibilidade em condomínios. O que é e como implantar. E você que está chegando, aproveita para convidar seus familiares, seus vizinhos. É só tacar o dedo no aviãozinho e ir chamando, tá bom? Vamos então esperar o Dr. Cristiano chegar aqui. Opa, já está aqui. Dr. Cristiano, vamos abrir a sala aqui então e vamos. Olá, boa noite. Boa noite, Cristiano. Como vai? Tudo bom? Tudo bem? Está me Consegue me ouvindo ouvir bem? bem? Estou te ouvindo bem. Você consegue me ouvir bem? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Legal aqui. Vamos abrir a sala então para nossa convidada também dessa live. Cirele já está aqui. Vamos convidá-la para entrar. Cirele, por favor, clica no botãozinho aí da câmera para você pedir o acesso aqui à nossa sala, tá bom? E aí, eu recebendo, já abro a sala para você aqui. Vamos lá, Enquanto, deixa eu... enquanto a Cirele vai se preparando para entrar, já vou cumprimentar aqui um grande amigo meu que eu estou vendo que ele está online e ele está nos Estados Unidos. Está nos assistindo agora. Um grande abraço ao Fabiano, que acabo de ver que ele entrou também aqui. Um abraço, Fabiano. Boa noite. Estamos com audiência internacional hoje, Cristiano. Pois é, tá vendo? Cirene, boa noite. Bem-vinda à nossa live de hoje. Tudo bom? Boa noite, obrigada. Boa noite, Boa professor noite, Cirele, Cristiano. tudo Estão me bem? ouvindo bem? Sim. Estamos. Opa. Sim. Bom, vamos começar então nosso bate-papo de hoje. Por favor, Cristiano, gostaria que você fizesse uma breve apresentação de você, tá bom? E na sequência, então, a Cirele, por favor. Boa noite a todos. Sou advogado, atuo na área condominial há mais de 26 anos. Hoje, além do Instituto Encontros da Cidade, onde nós temos alguns cursos, a Cirele dividirá, eu vou dividir com a Cirele, ou melhor, a Cirele vai dividir comigo, o curso é dela e ela vai dividir comigo um espaço para falar sobre acessibilidade. Estamos também junto à instituição da Ordem dos Advogados do Brasil, sou membro da Comissão Especial do Conselho Federal, além de ser convidado aqui no CRA também para fazer parte no Conselho Regional de Administração, no Grupo de Excelência de Administração de Condomínios. Tem outras atividades ali que a gente também atua. Perfeito. Cirele, é com você agora. Bom, boa noite a todos. Eu quero enfatizar aqui, Alessandro, se você me permite, agradecer a presença da minha irmã, Carol Mônaco, advogada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, está aqui nos prestigiando também. Bom, me chamo Cirele Mônaco de Souza, mais conhecida como Cirele Souza.
Sou filósofa, advogada e uma apaixonadíssima pela minha profissão. Quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes. É uma honra estar nessa live com o professor Cristiano, que eu tenho ele como um exemplo. Conheci ele através dos cursos, então, para mim, a honra é minha, professor, de dividir um curso com o senhor, né? E também de estar aqui essa noite, numa sexta-feira, todos nós aqui, para compartilhar conhecimento. Então, muito obrigada pela oportunidade, Alessandra. Muito obrigado pela oportunidade de ambos. E pelo grau de carinho que eu tenho com vocês, eu vou dispensar o doutor e doutora, tudo bem? Por Com favor. certeza, A minha por favor. Então tá joia. Mais uma vez agradecer a todos que estão com a gente nesta noite de sexta-feira. Muito obrigado pela oportunidade e eu desejo que o conteúdo seja rico para todos que nos acompanham. E lembrando que essa live vai ficar gravada, então, infelizmente, se alguém não puder estar aqui com a gente agora, pode rever a qualquer tempo. Cireli, vamos começar com você então. Conta pra gente o que seria o direito à acessibilidade. Bom, o direito à acessibilidade, de uma forma assim, bem objetiva, é o direito de você ir e vir de forma independente e que você pode participar de forma plena nas atividades, nos aspectos da vida, com segurança e autonomia. Então, é você poder utilizar do transporte, de mobiliário, de edificações, da comunicação de forma assertiva, que você consiga ter acesso e se comunicar, né? Além disso, é importante dizer que a acessibilidade ela já é reconhecida há muito tempo. Desde 1948, através da Declaração de Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, ela é reconhecida a todo cidadão. Então, assim, de uma forma bem objetiva, é você poder ir e vir com segurança, com autonomia e com independência. Ok. Cristiano, vamos passar a bola para você agora, meu amigo. Afinal, acessibilidade é direito fundamental? E o que prevê a CF/88? Vamos lá, Alessandra. A nossa Constituição, ela tem... O nosso país, ele tem objetivos. E dentre estes objetivos, de construir uma sociedade livre, justa, é também garantir o desenvolvimento nacional e dando àquela sociedade, à nossa sociedade, um bem-estar. Com igualdade, com os olhos de igualdade, respeitando as diferenças de cada um. Quando nós pensamos em direito fundamental, às vezes a gente imediatamente coloca lá no artigo 5º. Ah, está no artigo 5º, é direito fundamental. Não está. No entanto, se nós pensarmos o todo da nossa Constituição, de trazer essa igualdade à sociedade, às pessoas, que elas possam ir e vir, como foi falado, que elas possam ter segurança em ir e vir, mas não a segurança patrimonial, a segurança pública que nós estamos falando, mas a segurança de ser considerada igual, sem nenhuma discriminação. E esse igual, óbvio, que vai haver algumas possibilidades para esta pessoa se igualar. E aqui entramos com a questão da acessibilidade. Aqui entramos com esse conceito que não deveria ser um conceito de obrigação, mas um conceito de receber as pessoas de forma acessível. Receber essas pessoas dentro da sua residência, dentro do seu condomínio, para que elas possam entrar e ser bem-vindas. Como que você vai ser bem-vindo se você tem que pegar alguém no colo? A coisa mais desrespeitosa que se tem é pegar um cadeirante no colo. E é desrespeitoso porque ele tem a mobilidade dele. Pode ser reduzida, mas ele tem a mobilidade. E tem que ser respeitada a mobilidade. Tem que ser respeitada essa diferença. Num conceito maior, hoje já é entendido a acessibilidade como um direito fundamental. E se busca esta compreensão porque o entendimento
dos direitos fundamentais, o entendimento da interpretação da legislação da Constituição Federal não é mais entender a Constituição como uma pirâmide, como o topo de uma pirâmide. Até porque sou da linha de que não sigo uma pirâmide como ordenamento das leis, mas um trapézio, aonde a Constituição, no seu próprio ordenamento do artigo 5º e 6º, fala a respeito, do artigo 5º, desculpa, ele fala a respeito, nos seus parágrafos, de que o respeito a estas cartas universais, a estas pactos internacionais, uma vez respeitado pelo Brasil, ele se integra à Constituição. Então não é só ela que deve ser olhada, mas todo um contexto da nossa sociedade que hoje não se admite mais um preconceito, inclusive de mobilidade. Mobilidade e de outras questões que fazem aquela pessoa ficar isolada dentro de uma sociedade. Então, é um direito fundamental, sim, de qualquer cidadão. A dignidade humana é um direito fundamental. E eu acredito que a gente tem muita oportunidade para evoluir no nosso país. Se a gente entender que a acessibilidade é base e base é chão, a gente começa a prestar atenção aí na qualidade do nosso asfalto, na calçada. Muitas vezes escolas públicas não têm acessibilidade para cadeirante, então você entra na escola, já tem uma rampa num grau de inclinação difícil, muitas vezes só tem degraus de escadas. Então a oportunidade é muito ampla. Há 30 anos atrás, foi quando eu iniciei a carreira, né, um pouquinho mais até. Quando eu iniciei a carreira, não, quando eu iniciei os estudos do direito. Na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Cirelli, nós tínhamos uma pessoa com mobilidade reduzida. E foi colocar, vamos incluí-lo na faculdade, porque a faculdade ela tinha 3 andares, tudo com escada. Aí fizeram a famosa escada invertida, com uma inclinação absurda para a pessoa subir. Né? Então, essa condição ainda nós temos que andar. Essa condição no tripé, que é a falta do desenho universal, de que você não precisa ter uma porta de um banheiro mais estreita do que a porta do seu quarto. Ela tem que ser igual. E olha que interessante, né? Isso, o senhor dizendo há 30 anos. Essa semana teve uma notícia local aqui, que eu estou em Brasília, na UNB, na Universidade de Brasília. As pessoas com deficiência buscando os seus direitos em relação à instituição, porque teoricamente é acessível. Aí você vai na instituição, ela tem o elevador, só que o deslocamento até o elevador é cheio de barreiras. Então, cadê a acessibilidade? Não é só aquele elevador. É proporcionar que o estudante cadeirante, né, no exemplo que nós estamos dando aqui, que ele consiga chegar até esse elevador. Não basta ter somente o elevador. Né? Então, é uma triste realidade que a gente vê que ainda assim persiste. Cirelli, falando agora em graus de mobilidade, graus de atendimento à acessibilidade, você poderia nos elencar, por favor, qual a diferença entre pessoas com mobilidade reduzida, restrição permanente de mobilidade e pessoa com deficiência? Sim, vamos lá. A pessoa com a mobilidade reduzida é toda aquela pessoa que ela tem uma dificuldade de se locomover, de se movimentar, e essa dificuldade ela pode ser permanente ou temporária. E por causa dessa dificuldade, ela vai gerar redução, limitações de flexibilidade, justamente da locomoção, a coordenação motora. E aí, assim, trazendo exemplos em relação à pessoa com mobilidade reduzida, nós podemos trazer as pessoas idosas, as gestantes, as pessoas com crianças de colo, os obesos, as lactantes. Então, assim, são pessoas que possuem essa dificuldade de mobilidade, ela é reduzida, porém
temporária ou não. Com relação já à pessoa com restrição permanente de mobilidade, ela também possui ela possui também a dificuldade de movimentação, essas limitações, porém, ela é restrita e, como o próprio título diz, ela é permanente. Então, nós podemos trazer como exemplo, são os cadeirantes, as pessoas com outras deficiências físicas, pessoas com a deficiência visual ou auditiva, as pessoas também com paralisia cerebral, deficiência mental. Então, são as pessoas que possuem a dificuldade de locomoção, de mobilidade, porém ela é restrita e permanente. Já no caso da pessoa com deficiência, ela possui um impedimento de longo prazo e esse impedimento, ele pode ter a natureza física, mental, sensorial ou intelectual. E por conta desse impedimento, o que acontece? Com barreiras, seja ela interagir com uma ou mais barreiras, isso vai trazer obstáculos, vai obstruir que ela possa se manter em comunidade, participar de forma plena na comunidade, na sociedade, com outras pessoas de forma igual. E aí vocês podem me perguntar, mas Cireli, que barreiras são essas? As barreiras, elas podem ser tecnológica, elas podem ser arquitetônica, como nós demos o exemplo aqui, uma questão urbanística, a barreira de comunicação. Então, seria nesse sentido a diferença entre cada uma dessas pessoas com mobilidade reduzida, restrição permanente de mobilidade e a pessoa com deficiência. Então, eu posso me considerar com uma restrição permanente de mobilidade se eu eventualmente estiver fazendo motocross, quebrar as pernas? E aí eu vou ter dificuldade para entrar no condomínio, muitas vezes entrar no elevador, frequentar algum espaço específico. No caso, seria, se você, digamos, você quebrou as pernas, você está se restabelecendo. Você entraria como uma pessoa com mobilidade reduzida temporária. Perfeito. E muitos condomínios não têm a infraestrutura adequada, né? Muitos administradores não têm a visão completa do todo para poder atender essas pessoas como o Alessandro, fictício, que quebrou as pernas, ou para situações mais graves, pessoas com deficiência, como você mesmo elencou. Cristiano, quais seriam as formas de combater, então, essa invisibilidade e intolerância contra a pessoa com deficiência? Eu acho que a gente poderia colocar uma única frase nisso como resposta. Derrubar barreiras. E não são barreiras físicas. Muitas vezes são as barreiras que nós aqui vivemos com brincadeiras do passado que nós tivemos na infância, inocentes, mas que hoje trazem uma situação isso não vai acontecer conosco, ou isso não é necessário porque é um só. Mas ele que vem para cá, ele que tem que observar o que tem. Se você começa a derrubar essas barreiras, e dentro de um condomínio, você começa a derrubar essas barreiras no início, você tem que iniciar de alguma forma. Num simples lembrar que as pessoas podem usar uma cadeira de rodas. Então você ter ali uma cadeira de rodas, para que essa pessoa, de repente, ela pode estar voltando de um hospital e não tem total ainda controle motor sobre suas pernas. Você introduzir dentro do seu condomínio uma gestão mais humanitária. Uma gestão com uma visão mais humana. De olhar para o próximo, incluindo o próprio funcionário, muitas vezes. Incluindo o próprio funcionário. Porque a gente está falando aqui de problemas que podem acontecer, ou problemas que são já da pessoa, problemas não, mas podem estar com a pessoa ou podem vir
vir a ser a pessoa a receber isso. Então, você tem problemas, muitas vezes, dentro de funcionários que estariam afastados pelo INSS, mas se mantêm dentro do quadro de funcionários ainda, porque a gente fala, né, aposentadoria por invalidez, mas ela não rompe o vínculo trabalhista, a aposentadoria por invalidez. E olha só que interessante, derrubar barreiras é derrubar aquela ideia numa assembleia de quanto está pagando de plano de saúde para aquele funcionário que a gente nunca olha. Não, mas esse que a gente nunca olha, ele está afastado por invalidez. Ah, tá vendo? Mas só por causa disso a gente tem que ficar pagando? Mas ele sobreviveu através desse plano. É você começar a pensar em quebrar barreiras, as pessoas com deficiência ou as pessoas que têm mobilidade reduzida, a não ter mais num plano de saúde, porque você não pode ir até o SUS, porque ele não aceita, porque você tem um grau, às vezes, ou uma condição financeira que te permite sair do SUS e deixar o SUS para pessoas que precisam. A visão tem que ser um pouco modificada. É você encontrar num plano de saúde sem barreiras, né? Para uma criança com TEA não ter limites de sessões de terapia ou sessões de convivência, para que ela possa chegar a uma sociabilidade no futuro. Você quebrar barreiras dentro do condomínio de que é caro. Quebrar barreiras dentro do condomínio de que não tem espaço, mas tem tecnologia para isso. Você tem que começar a quebrar barreiras de achar que você administra só para uma patotinha. Não, você administra para todos, inclusive para aqueles que não participam. Por quê? Porque muitas vezes você não olhou que você tem dentro daquele condomínio pessoas com deficiência auditiva e que precisam, sim, de uma tradução de Libras, para que elas possam exercer o seu direito dentro do condomínio, que também é um direito, manter a própria propriedade ou defender a própria propriedade, ela tem esse direito. Então, você tirar estas pessoas de um mar de esquecimento e colocar elas à frente do condomínio, e melhor, colocar o condomínio à frente delas. E colocar o condomínio à frente delas é adaptá-lo no que for necessário a ser adaptado. Não é porque uma lei solicita, é porque é necessário. Nós administramos pessoas dentro do condomínio, além do patrimônio. E você observar essa administração de pessoas é você pegar o que elas almejam antes mesmo de acontecer. A Cerame tem uma frase muito interessante, que é: todos vamos envelhecer um dia. É uma frase simples. Mas é a situação que todos têm que ver dentro de um condomínio. Todos vão envelhecer. E na hora que envelhecer, você vai, muitas vezes, necessitar de alguma situação que você pode ter virado no passado e falado: não, é caro, eu não quero. Por que ele quer ir até a piscina se ele não pode nadar? Bom, ele quer ir até a piscina para ter um pouquinho de umidade. Umidade ou humanidade. Não importa. Ele quer ir até a piscina porque é propriedade dele. E ele pode ter esse direito. Então, quebrar barreiras, eu acho que é a forma melhor para você atingir qualquer grau de invisibilidade, qualquer grau de preconceito. E você começa, sim, isso na escola, mas você também pode trabalhar isso dentro do seu condomínio, através de comunicação, que é um outro assunto a se comentar. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais de educação e comunicação mais para o finzinho da live, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tive uma pastagem com restrição temporária de mobilidade. Vocês querem saber como foi? Claro. Como foi? Eu fiz uma cirurgia, tirei um pedação do calcanhar. Sim, eu vim com defeito de fábrica e isso estava atrapalhando os meus treinos. Muito bem, fui no mercado com a minha esposa,
Estava de muletas, né, de RoboFoot. Não sei se vocês já usaram muletas, RoboFoot, alguma fase da vida. Não. Mas é um pouco ardido, viu? Cheguei no mercado e aí fiquei esperando de pé lá uns 15 minutos, mais ou menos. Eu lembro como se fosse ontem, porque eu falei para minha esposa, Silvia, hoje eu vou sentir na pele o que muitos sentem, que é essa síndrome da invisibilidade. Fiquei 15 minutos de pé e aí comecei a acenar para o gerente chamar. Falei, olha, será que alguém vai me ver? E aí veio a pessoa perguntar, ah, você quer um carrinho? E aí trouxe um carrinho elétrico até mim. E eu tive que aprender a pilotar sozinho o carrinho também. Bati lá na esquina, bati no guarda-reio. Sorte que não bati nenhuma pilha de garrafa de vinho caro, Não. graças a Deus. E aí fui contornando o mercado, fiz uma tour pelo mercado inteiro e a gente percebe, por onde a gente passa, as pessoas, ou elas te negam, ou elas pensam até ajudar e falar, ah, tá se virando, tá tudo bem. E em determinada fileira eu quis pegar uma lata que estava um pouco alta para mim, não consegui. Então, muito curioso, né? A gente entender o quanto a gente tem para avançar ainda nessa questão da educação e da cultura frente à acessibilidade. Você Bom, sabe que nesse assunto, contos que acontecem, né, na nossa história, e a ABNT, quando foi fazer normas de acessibilidade, conta a lenda de que ela deu uma cadeira de rodas para cada um que iria participar da reunião, porque só poderiam se movimentar em cadeiras de rodas, para que sentissem na pele um pouco da situação. Né? Eu, aqui em São Paulo, para a gente chegar até o Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos aquelas pedras portuguesas no chão. Ou seja, uma cadeira de rodas não vai até o Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? E se for, vai cair. A pessoa cai. Então, ainda nós temos, até no próprio Poder Judiciário, algumas situações difíceis de ser resolvidas. Né? Bem pontuado, Cristiano. Vou fazer uma pausa aqui rapidinho para agradecer a todos que estão com a gente na live de hoje. Meu, muito obrigado. E você que está gostando da live, desse bate-papo, convida a sua equipe, seus amigos, para estar aqui com a gente, tá? Para aprender com esses super especialistas aí da área, que estão compartilhando com a gente esse conteúdo muito rico e muito escasso, que é um conteúdo sobre como implantar acessibilidade nos seus condomínios. Para convidar seus amigos, seus familiares, basta tacar o dedo no aviãozinho aqui, convidando. Eu vou fazer isso aqui um minutinho também, Cristiano. E, olha, eu gostaria que vocês fizessem também, tá bom? Se der tempo aí, ó, botãozinho no aviãozinho, ó, vou chamar aqui alguns amigos que eu não vi aqui até agora. Quem sabe eles chegam com a gente aqui, ó. Ana Luísa Pretel, semana que vem a gente vai estar batendo um papo legal também sobre redução de conflitos em condomínios. Pessoal aí da Hauser Condomínios. Legal, já chamei aqui, pessoal. Vamos continuar então. Cireli, quais seriam as medidas mais adequadas na sociedade e nos condomínios para o atendimento aos idosos, né, ou o pessoal da melhor ou maior idade, acima dos 60 anos? Bom, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, eu quero trazer a novidade, que é a Lei 14.423, de julho de 2022, ou seja, do mês passado, aonde teve alteração na expressão idoso e idosos, que agora passa a ser pessoa idosa ou pessoas idosas. Então, o nosso conhecido Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2002, ela passa a ser Estatuto da Pessoa Idosa. Então, isso é bem recente e vale a pena a gente disseminar essa nova expressão, né? Esse respeito em relação aos longevos. Retomando para a pergunta, é importante a gente ter uma noção do cenário atual. Então, atualmente, a população 60 a mais, ela corresponde pouco mais de 32 milhões de indivíduos. E com isso, nós precisamos entender que o fator, apesar do fator determinante para você identificar se uma pessoa é idosa ou não, é a idade,
A gente não pode, eu vou repetir, a gente não pode considerar que toda pessoa idosa é igual. Por que a gente não pode fazer identificar as pessoas todas iguais? Nós somos indivíduos, cada um tem a sua especificidade. E nesse caso aqui, por que disso? Porque cada pessoa idosa, ela tem uma forma de perda, seja biológica, seja psicológica, seja social. E você conseguir identificar esse tipo de perda, né, os limites dessa pessoa, isso te gera a possibilidade de determinar se esse indivíduo, esse longevo, ele vai precisar de mais cuidado ou não, se ele vai demandar mais cuidado ou não. E aí, assim, a gente trazendo para a pergunta de forma objetiva e exemplificativa, mas nós, como sociedade, como condomínio, comunidade, o que nós devemos fazer? Quais são as medidas para os longevos, o público 60 a mais? É a gente respeitar, dar dignidade a cada pessoa idosa. Então, são pessoas diferentes, com limitações e necessidades diferentes. É você dar a visibilidade, então, retomar o que o professor Cristiano disse, é ter a escuta ativa, é ouvir, é proporcionar que ele consiga ter ali a possibilidade de se manifestar. Além disso, é deixar de colocar tudo no mesmo bolinho que a pessoa idosa, ela é frágil. Não, existem sim, nós temos que nos conscientizar que existem as pessoas idosas sim, frágeis por uma questão de saúde, justamente por conta dessas perdas, mas também nós temos idosos extremamente autônomos, independentes, né? E tanto é verdade que o símbolo para a identificação dos locais para a pessoa idosa, ele deixou de ser aquele símbolo pejorativo da pessoa curvada com uma bengalinha. Se a gente olhar hoje, como que é o símbolo? O símbolo ele é extremamente objetivo. É uma pessoa, um bonequinho ereto, com o objetivo de a especificação 60 a mais. Então, ali é mínimo 60 anos. Né? Então, assim, todos nós, como o professor Cristiano disse, todos nós vamos envelhecer, certo? Então, assim, essa forma pejorativa, ela foi deixada de lado. Então, nós não podemos considerar que todos os idosos são frágeis, são doentes. Não, cada um tem a sua limitação e, com isso, o próprio símbolo já foi alterado. Além disso, a gente precisa erradicar o etarismo. O que é o etarismo? É o preconceito em razão da idade, pelo simples fato dele ser 60 a mais. Então, nós temos aí diversas formas de preconceito, mas também temos o preconceito com a pessoa idosa. E, por fim, uma medida muito importante que a sociedade, a comunidade, o condomínio precisa tomar é sempre denunciar a violência idosa. E de você ser familiar ou desconhecido, identificou, está havendo uma violência, você tem que fazer a denúncia. Mas aí vocês podem me perguntar, Cireli, mas como que eu faço essa denúncia? Você vai ligar para o Disque 100 ou o Ligue 180. Ambos esses números são nacionais e eles são coordenados pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Então, assim, de uma forma bem exemplificativa, as medidas são essa, é sempre trazer a visibilidade, é proporcionar à pessoa idosa que ela participe, que ela seja respeitada, que ela seja ouvida. Perfeito. Vou pedir aí para nossa audiência uma chuva de coraçãozinho. Quero saber se vocês estão gostando da live. Essa é a melhor maneira, hein, gente? Vamos lá. Dedo no coraçãozinho aí. Cristiano, a Cireli se sentirem amados por vocês também, assim como eu me sinto. Cristiano, agora é com você, meu amigo. Considerando que existem diversos tipos de deficiência ou limitação, Romeu Kazumi Sasaki explica em estudo realizado por ele
e hoje disseminado em todo o Brasil, que podem ser considerados 6 tipos de acessibilidade. Primeiro, atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica e programática. Os condomínios são obrigados a seguirem tais parâmetros em seus projetos construtivos? Eles deveriam ser. E o porquê que a gente fala deveria? Porque toda construção civil tem que passar por uma aprovação de municipalidade. E a municipalidade, sem sombra de dúvida, deveria exigir que isso acontecesse. Mas a prática é diferente. A prática que nós vemos são condomínios sendo entregues sem nenhuma condição de acessibilidade, muitas vezes. Você vai ter, para não dizer nenhuma, você vai ter dentro do elevador. Porque dentro do elevador é uma base de outras normas que aquele produto vai ter que sair de acordo com padronização, que é um veículo de transporte, e ele poderá, o fabricante poderá ter problemas se ele não entregar daquela forma. Agora, a construtora, apesar de também entregar um produto, ela acaba entregando esse produto da forma que ela considera como sendo acessibilidade. Eu sempre conto uma experiência que tive desastrosa. Um condomínio, isso foi em 2018, num condomínio muito bonito, entregue com todo o enxoval pela construtora, algo bem diferenciado, com o timbre, né, com um carimbão, mostrando que era acessível em todos os locais. Só que eu fui fazer, antes da Assembleia de Instalação, fui fazer uma vistoria, junto com um arquiteto. E 2 situações foram muito interessantes. Primeiro, não tinha refeitório. Ia ter 10 funcionários, mas não tinha refeitório. Eu perguntei, mas aonde você acha que o pessoal que vai trabalhar aqui vai comer? E a segunda era que todos os locais eram acessíveis, menos a piscina. A piscina, de repente, você tinha uma porta desse tamanho, você reduzia o portão para uma condição que um cadeirante não entrava. Eu falei, o que acontece aqui na piscina? O cadeirante assopra, faz e entra? Né? Não, então, são condições e a planta passou. Né? O projeto passou. O projeto foi apresentado. Então, você tem, às vezes, situações muito delicadas que o nosso próprio poder público, de um lado, faz toda... O Brasil tem lei para tudo. E tem boas leis, não são ruins. O nosso problema é que nós não aplicamos essas leis. Não aplicamos no nosso raciocínio, no nosso pensar, e não aplicamos na prática. Nós não exigimos, por exemplo, a quebra das barreiras, apesar de só ter quebras de barreiras, as legislações estão aí para que a gente possa fomentar a quebra de barreiras. Mas nós também acabamos, por um outro lado, não exigindo que o próprio poder público cumpra o que existe nas normas, na legislação. O condomínio precisa, sim, se adaptar. Se é mais antigo, ele pode se adaptar. Nós aqui em São Paulo, né, não vou falar em Brasília, que a Cirelli, lá os prédios são um pouco mais novos, mas nós aqui em São Paulo temos alguns prédios muito antigos e que são adaptados. Vai ter agora a inauguração do Museu do Ipiranga. E o Museu do Ipiranga vai, assim eu espero, né, que vai estar adaptado. Né? Tem outros museus que são em casas mais antigas, em prédios, edificações mais antigas, e que são adaptáveis. Não há justificativa para você não adaptar. Você tem muito, aqui em São Paulo, por exemplo, piscina na cobertura. Mas não é piscina na cobertura que o elevador leva você até a piscina. Não, o elevador leva você até o 10º e pouco andar, e depois, para você chegar até a piscina, tem uma rampa, tem uma escada. Não é nem uma rampa, é uma escada. Né? E a parte do condomínio ter que investir
para ser acessível. Não, não é um condomínio que precisa investir para ser acessível. Isso faz parte da estrutura básica do condomínio, né? Isso faz parte de você exigir que a construtora, dentro daqueles 5 anos, você exija que a construtora Perfeito. coloque aquele condomínio em acessibilidade, porque a lei fala que ela deveria entregar dessa forma. E ela não tem condições, não há condições de colocar isso no contrato, não havendo essa exigência, ou suprindo essa exigência. Não, não tem isso não, meu querido. Né? Então a gente pode até pactuar algumas coisas, mas o que está na lei não dá para pactuar diferente. Você sabe, Cristiano, eu sou designer formado. Tá. Trabalhei muito na área digital e sempre tive aí uma proximidade com arquitetos, né? Amigos que trabalham na arquitetura. E eu lembro quando chegou a internet, a gente começou a ter lá os primeiros portais, as empresas começaram a querer contratar seus sites e aí investir em branding, em marca. Eu lembro que se falava muito que design é valor agregado. E a gente sempre discutia lá na ADG, Associação dos Designers Gráficos, que design não é valor agregado, design é valor. Da mesma forma que acessibilidade não é valor agregado, acessibilidade é valor. Então, eu acredito que alguns comerciais, algumas construtoras, elas podem eventualmente até vender isso. Olha, a gente tem acessibilidade para piscina. Mas o absurdo é vender que acessibilidade é valor agregado, né? Pois é. E fazendo um complemento nessa questão da acessibilidade, é você também trazer para, digamos, numa implantação, um exemplo aí, a implantação de um condomínio. É fazer com que os condôminos, os proprietários, eles precisam ter a consciência da importância de, antes de receber o patrimônio deles ali, ter um profissional habilitado, especializado em acessibilidade, para que ele possa auxiliar, né? Então, ali, ele pontuar a questão aonde está acessível, aonde não está, o que fazer, o que não fazer, para justamente poder auxiliar nesse sentido aí, de cobrar da construtora, né? Porque a gente sabe que isso acontece com todos nós, isso é inerente ao ser humano. Quando você está adquirindo um imóvel, principalmente o brasileiro, que o sonho da casa própria, você está emocionalmente envolvido. Você não vai prestar atenção nesses detalhes. E num detalhe que é extremamente importante, né? Então, eu sempre digo assim, mas é um gasto, é um custo. Não, gente, não é um gasto, não é um custo, é um super investimento no seu patrimônio. É você humanizar, é você cuidar de todos daquela comunidade, inclusive de você e da sua família, né? Cireli, continuando com você, diga, Cristiano. Não, é interessante a questão que você falou do valor agregado, porque os apartamentos que cota para tudo, né? Apartamento que teria que todos terem um desenho universal, mas só aqueles que têm a exigência da lei de ter o desenho universal, eles acabam sendo vendidos, muitas vezes, para as pessoas que não têm esta necessidade, não por último, mas no meio do caminho, né? E como a desculpa, você terá uma vaga maior. Né? Olha o absurdo que chega. Mas vamos lá, vamos continuar. Meu amigo, são muitos pontos aí de evolução, viu? Cireli, vamos lá. No dia a dia condominial, como se dá a inclusão de terceira idade? Olha, a inclusão da terceira idade é de uma forma exemplificativa. Nós podemos trazer aí para o condomínio locais adaptados para que a pessoa idosa ela possa transitar com autonomia e segurança. Os comunicados, a forma de comunicação, de informação, os editais, com letras maiores, para que ele possa conseguir fazer a leitura, aqueles que possuem a visão. No caso da pessoa com deficiência, se existe uma pessoa com a deficiência visual ou auditiva que tenha os comunicados no formato para que ela possa ter acesso também, né?
Além disso, em relação aos longevos, nós podemos considerar aí ações intergeracionais. O que seria ações intergeracionais? Encontros, eventos dentro da comunidade para que faça uma troca de gerações, uma troca de experiência. É a criança com o idoso, é o adolescente, é o jovem. Ali tem muita experiência, muito aprendizado, e é mútuo, independente de ser uma pessoa idosa ou não. E isso traz para a coletividade uma harmonia e você trazer também a visibilidade para esse idoso, para que ele se sinta inserido, que ele se sinta importante na comunidade onde ele vive. Além disso, tem também a questão dos condomínios que não possuem a acessibilidade. Então, você ter uma equipe multidisciplinar de profissionais habilitados para executar, fazer um projeto e executar um projeto conforme a realidade daquela edificação. E aí, assim, nesse projeto é você abarcar iluminação, o mobiliário adequado, a escolha assertiva de cores, para que essas cores possam fazer contrastes e esses contrastes prevenir que a pessoa idosa caia da sua própria altura. Então, é uma má sinalização, então melhorar a sinalização para que ela não tropece, não caia, ou que a visão dela fique turva e ali ela possa cair da própria altura. Além disso, Alessandro, o que a gente pode considerar também, e é de extrema importância, é treinamento para os colaboradores. Para que os colaboradores, eles saibam como agir com a pessoa idosa no momento que ele está ali atuando, trabalhando. E aí vocês podem me perguntar, Cireli, como que pode ser feito esse treinamento? Nesse treinamento, o que ele pode aprender? É ele saber agir de forma preventiva e segura em relação a um auxílio com sacolas, um auxílio com deslocamento, ajudar a pessoa idosa a se deslocar. É também saber como agir num caso de emergência, principalmente as pessoas idosas que residem sozinhas. Então, nós sabemos que hoje existem muitas pessoas idosas que residem sozinhas, né? Então, é você saber o telefone de emergência, o médico que pode ser chamado numa emergência, ou então, assim, você identificou, sabe que aquela pessoa idosa mora sozinha, é ficar atento se ela demorou muito para sair, porque já aconteceu situações de o porteiro ele sentir falta de não ver a pessoa idosa transitando, e aí vai se descobrir, infelizmente, 2, 3 dias depois, um acidente, e esse acidente gera uma fatalidade, um acidente doméstico, né? E aí essa pessoa idosa vem a óbito. E assim, diante dessas dicas aí para o dia a dia de inclusão da terceira idade, eu não sei se vocês sabem, mas em 2015, a Organização Mundial da Saúde, ela fez uma pesquisa com 1.500 pessoas idosas de 32 países. E o resultado dessa pesquisa foi surpreendente. O resultado foi que o porteiro é a pessoa que mais auxilia a pessoa idosa no condomínio, o longevo. E aí, assim, diante dessa pesquisa, se buscou saber também as expectativas do público 60+. E quais são as expectativas dentro de um condomínio do público 60+? Isso também a gente pode levar para a sociedade de um modo geral. É ser atencioso e paciente com a pessoa idosa, é entender e respeitar as necessidades e as limitações que essa pessoa idosa possui. Aqui reafirma, é ajudar a carregar sacolas, bolsas, malas, é acompanhá-las nos elevadores, ajudar a entrar e sair do elevador, é abrir a porta do elevador para aqueles condomínios que possuem o elevador que você precisa abrir a porta. Aquela porta ela é pesada para a pessoa idosa, diante das limitações. Ajudar a pessoa idosa a descer, subir escada. É você disponibilizar, oferecer o seu braço para que ele possa utilizar como um apoio,
seguro para ele se deslocar, subir ou descer uma escada. E, além disso, é você também se preocupar principalmente com a acessibilidade. Porque, assim, pasmem, enfim, é muito triste, como a gente inicialmente falou na live. A Lei de Acessibilidade, a 10.098 de 2000, ela tem mais de 20 anos. E ainda assim, nós temos muitos condomínios inacessíveis. Muitos condomínios que, infelizmente, possuem gestores ou comunidade, de um modo geral, que não tem essa humanidade, não pensa no próximo, não pensa na pessoa idosa, não pensa na pessoa com deficiência e preferem esperar vir uma demanda judicial para resolver algo que vai ser útil para ele em algum momento, porque ele pode ter a mobilidade dele a qualquer momento reduzida de forma temporária ou permanente. E nós vamos todos envelhecer, nós todos iremos se tornar pessoas idosas. Então, assim, de uma forma exemplificativa, esses seriam os pontos mais importantes de medidas de inclusão da pessoa idosa no dia a dia. Você sabe, Cireli, desde 2011 aproximadamente, com a ConectCom, eu tenho ido muito a campo implantar, capacitar os síndicos, porteiros, zeladores, manutencistas com as nossas soluções. E eu não me recordo de ter visto até hoje um QR Code, algum botão de emergência na piscina, na quadra. Eu lembro de um condomínio que implantou um sistema de comunicação em emergência com o pessoal aí da melhor idade, da terceira idade. Eles tinham uma pulseirinha, já estava cadastrada no sistema do condomínio. Se eles tocassem a pulseirinha, ia dar um alerta lá na portaria, e a portaria já sabia quem é. Olha, mas vou falar de muitos condomínios, um pensou nisso, e muitos nunca vi interfone na piscina, interfone na quadra, né, botão de emergência se acontecer alguma situação. Eu estou torcendo aqui que esse nosso esforço, e esforço de tantos profissionais, para a geração atual de síndicos e para as próximas, consiga colocar na pauta tecnologias que ajudam, né, as pessoas a se comunicar melhor e chamar apoio, chamar ajuda, né, em situações de emergência também. Muitos síndicos estão preocupados ali com a pasta de prestação de contas, mas mais uma vez aí, essa síndrome da invisibilidade está pegando aí também em muitos gestores de condomínio. Exatamente. E vocês sabem que a questão de você entreter a pessoa também que mora dentro de um condomínio, muito se fala de recreação só para criança em época de férias. Perfeito. Mas os 60 a mais, né, pessoa idosa, ela também tem essa necessidade algumas vezes, porque pode se sentir sozinha em maior parte do tempo. A CDHU aqui de São Paulo tem o primeiro prédio idoso, né, condomínio voltado para a pessoa idosa, foi instalado aqui próximo da Aclimação, no bairro do Cambuci. É o primeiro, creio que seja o único deles, que a CDHU é um projeto habitacional do Estado de São Paulo. Você tem outros projetos, mas são de rede privada, né, de condomínios específicos para 60 mais, mas são redes privadas, com valores aí, às vezes, inacessíveis. Então, você pode trabalhar dentro do seu condomínio para você ter entretenimento, não só para aquela criança, ou adolescente, mas também para todos os que residem dentro do condomínio, incluindo pessoas idosas, se de repente você tiver dentro desse condomínio pessoas nessa faixa etária. E que pode ser vamos dizer assim, um retorno muito satisfatório de saúde para estas pessoas, para que elas possam participar das assembleias, participar da vida do condomínio, sem se sentir isolados ou à margem da vida do dia a dia, né?
que nós temos. Perfeito, Então, Cristiano. E puxando um gancho, perdão, Alessandro, em relação a essa questão das assembleias, é muito comum, né? Ah, não vamos fazer assembleia eletrônica porque tem muito idoso, o idoso não sabe mexer com tecnologia. Por que não esse encontro intergeracional? Por que não fazer um encontro, os jovens ensinando os idosos mas eu te falo que é utilizar mentira. a tecnologia? Sim, Eu eu te falo também que é concordo que é mentira. mentira, porque a maior parte dos idosos são muito espertos, estão ali conversando, Exato. né, por telefone, ali fazendo videochamada. Então, assim, é muito A comum, é maioria está no cômodo. Tinder. Exatamente, exatamente. No TikTok, né? E aí, assim, é mais cômodo. E aí é uma questão cultural que precisa mudar também, porque acaba sendo mais cômodo. Ah, não, deixa do jeito que está. Não, vamos inserir, vamos Com incluir certeza. essa E você sabe população. que, e você sabe que nessa história de inserir, eu tive uma vez uma consulta muito interessante, que era de um condomínio que tinha um casal de pessoas com deficiência auditiva, que eles inicialmente pediam para que nas assembleias houvesse a tradução de Libras. O condomínio não gostava, me perguntou, precisa? Eu falei, sim, precisa, porque eles querem participar. Né? Inclusive, hoje, com as assembleias eletrônicas, é o direito à voz deles. Então, você tem que ter, sim, essa questão da linguagem de Libras. Mas eles chegaram a solicitar, porque se sentiam incluídos, a participação na brigada de incêndio. Essa foi a única questão que nós falamos não, mas falamos não com fundamentação. Nós fomos até o Corpo de Bombeiros, o comando do Corpo de Bombeiros, e solicitamos. Olha, pode ou não pode, né, a pessoa com deficiência auditiva participar da brigada de incêndio do condomínio? E a resposta do Corpo de Bombeiros foi, não existe regra nenhuma aqui em São Paulo para isso, então foi uma regra de segurança própria que eles têm. Eu só consigo salvar outra pessoa se eu puder me salvar primeiro. Então, nesta condição, como no condomínio não tinha condições de ter um alarme visual de incêndio, era apenas um alarme sonoro, então eles não poderiam fazer parte. Mas nós esclarecemos, não foi simplesmente falar não só por exclusão. Não, fomos atrás da pergunta, etc. E é isso que o condomínio tem que fazer, incluir, se preocupando com um grau, para que eles tenham um grau de pertencimento naquele condomínio, porque a propriedade é deles também. Exatamente. Eu acredito muito na ação proativa aí da gestão, né? Incluído aí o síndico, o corpo diretivo e amigos que queiram participar também. Então, por exemplo, eu imagino que tenha muitos condomínios, não só condomínios, casas, mas a gente está falando de condomínio, 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, 90 a mais. Quer dizer, como é que uma pessoa com 90 anos vai pegar um telefone e vai contratar um personal trainer, vai contratar um cuidador, vai contratar uma pessoa ali para desenvolver habilidades motoras, cognitivas? Impossível. Então, acho que isso tem que ser uma proatividade da gestão. Para isso, ela pode contar com um sistema no condomínio e esse sistema vai dar um relatório e ela vai saber quantas pessoas tem com 50, 60, 70, mulheres, cadeirantes, pessoas com cão-guia, e por aí vai, né, gente? Bom, pergunta final, então, aqui, para a gente fechar com chave de ouro a nossa live. Tá sensacional, né? Eu acho que a gente conseguiu falar até meia-noite hoje, se deixar a gente falando, vai, passa. A gente vira a noite aí, after hour, falando sobre o tema, porque tem muita riqueza aí, né? Invisível para a maioria das pessoas. Comunicação, inclusão e acessibilidade. A conexão, o que você acha, Cireli? Começando por você. Sim, com certeza existe, elas estão diretamente ligadas. É justamente essa questão. Se você quer tirar a pessoa idosa, a pessoa com deficiência da invisibilidade, é você trazer ela, é você incluir, é você fazer com que ela se sinta acolhida, inserida na comunidade, na sociedade onde ela está, e aí, através da acessibilidade, para que ela possa ter uma mobilidade
com segurança, ela possa se deslocar com autonomia, respeitando as suas limitações. Além disso, a questão da comunicação, ela poder dar voz para que essa pessoa ela possa, inclusive, contribuir com a comunidade. Porque às vezes o meu olhar é diferente. Às vezes não, o meu olhar é diferente do seu, como é diferente do professor Cristiano. E aí todo esse contexto, essa complexidade de visões diferentes, isso vai trazer algo de positivo para a comunidade, para que exista uma comunidade harmônica, para que todos se conheçam. Então, assim, a questão da proatividade é muito importante, que o gestor realmente ele conheça a comunidade onde ele está, aonde ele está administrando, para que ele realmente consiga fazer com que exista essa inclusão, exista a acessibilidade, né, ali a comunicação e, claro, e acima de tudo, mitigar riscos de possíveis demandas judiciais. Até porque você deixar de dar acessibilidade, de incluir a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência, isso não é só para os residentes. Você precisa também, inclusive os visitantes, porque eu posso trazer um caso concreto para vocês, aconteceu isso no Rio de Janeiro. Era uma visitante, não conseguiu cadeirante, não conseguiu ter acesso ao salão de festa, por falta de acessibilidade. E aí o que aconteceu? Foi feita uma notificação, uma solicitação ao condomínio para que tomasse providências, e ali não foi tomado providências, e aí se decidiu que iam fazer uma reforma de fachada. Então, a prioridade era a fachada ao invés da acessibilidade. Foi solicitado, através de um advogado especialista da área, que deu um prazo ali de 90 dias para fazer essa acessibilidade, para evitar ou que houvesse constrangimento com qualquer outra pessoa que adentrasse aquele condomínio. E simplesmente não foi aceito. E aí o que aconteceu? A demanda foi para o judiciário e o prazo que eles teriam, teoricamente, de 90 dias, eles tiveram que cumprir em 30. Então, assim, você trazer a acessibilidade, a inclusão e a comunicação de uma forma assertiva, de uma forma acolhedora para todos que ali estão. Cristiano, sua opinião aí, suas considerações finais, por favor. Sem sombra de dúvida, a ligação entre comunicação, acessibilidade, você, como eu falei, né, derrubar as barreiras, e você só consegue fazer isso entrando na cabeça das pessoas por meio da comunicação, quebrando tabus, quebrando paradigmas, buscando um novo olhar sobre a própria sociedade, buscando um novo olhar sobre o dia a dia do condomínio, aonde não se trata de fazer algo mais barato, mas fazer algo que vai incluir as pessoas dentro deste condomínio, dando a elas uma sensação e uma confiança de pertencer àquele condomínio, e não simplesmente de que ela dorme naquele condomínio. Né? Então, a gente teve isso na pandemia, a descoberta de que pessoas vivem dentro do condomínio, né? Que eu tenho vizinhos, que eu tenho funcionários dentro do condomínio que mantêm esse condomínio em ordem. Então, a capacitação desses funcionários, o investimento nesses condomínios em tecnologia, as possibilidades que você pode, até sem tecnologia, incluir pessoas que muitas vezes estão, como foi falado, invisíveis naquele condomínio. Então, ter uma tradução de Libras, qual que é o problema? Não há nenhum problema sobre isso. Assim como eu posso ter um funcionário bilíngue, se de repente no meu condomínio metade da população não fala português. Né? Então, é minha função como síndico, como administrador, está dentro do 1348, né, preservar aquelas partes e manter para que as pessoas possam, quando fala-se na prestação de serviço, nada mais é do que as pessoas possam usar também o condomínio.
E usar o condomínio é ter o condomínio como sua real residência. E o conceito imobiliário passe a não ser mais um conceito imobiliário, um conceito de vida. O condomínio é a sua propriedade e a extensão da sua unidade particular é a área comum também. E você é parte-chave para fazer isso crescer. Só que para isso você tem que aparecer, você tem que ser ouvido. Então, para ser ouvido, e basta você ter um olhar um pouco diferenciado, não é ter voz da garganta, é ter expressão da sua própria vontade. Isso pode ser através de uma linguagem de sinais, pode ser de outras formas, inclusive. Temos ali um dos maiores físicos do mundo que tem uma doença que não se mexe, né? Mas ele é o maior físico do mundo. Bravo! A gente percebe também que muitos síndicos têm aí como padrão a comunicação por texto, né? Então, muitos mandam um e-mail e muitos também colocam uma imagem, por exemplo, converte uma ata em um JPEG, uma imagem, e coloca a imagem no envio do comunicado ao condomínio. E aí a gente observa e se pergunta, uma pessoa com uma cegueira, por exemplo, como vai ter acesso a esse conteúdo? A gente fala também da geração alfa, que são os nascidos entre 2010 e 2025. Essa geração aí que já vem com o chip praticamente dentro do umbigo, já nasce com tablet, já está conectado via Wi-Fi mental na rede aí do universo. E essa galerinha aí, ela é exigente, ela é ansiosa, ela prima por um conteúdo audiovisual, né, uma linguagem mais... Sabe o erro nessa condição de mandar a imagem anexada ao texto? É que a imagem não pode ser lida pelo aplicativo. Perfeito. Quando você tem que enviar um texto, sim, aquela sua ata em PDF, você pode enviar em PDF, porque o aplicativo consegue fazer a leitura desse texto. Me chamou muito a atenção alguns meses atrás, minha esposa foi comprar uma cortina, e quando eu entrei na loja, o dono da loja e o único vendedor daquela loja era deficiente visual. Ele tinha um cachorro-guia, um cão-guia. E nós estávamos conversando natural, ele anotou o telefone, ele leu a nossa mensagem de WhatsApp que nós mandamos através de texto. Então, hoje, a tecnologia, ela não exclui. O problema é que nós, muitas vezes no condomínio, não queremos incluir ou não queremos facilitar a inclusão. E erramos, às vezes, até por sem saber que a pessoa consegue, sim, apesar de não ter o visual, ela consegue ler um texto. Fica a sugestão, então, meus amigos. Se o síndico não é obrigado a saber de tudo, que ele possa contar com uma consultoria de acessibilidade para implantar isso nos condomínios e levar a informação de como os moradores que estejam eventualmente aí com uma mobilidade temporária, reduzida, definitiva, possam também utilizar a tecnologia, leitor de tela, enfim, tem várias ferramentas aí à disposição, né? E a administração pode sim levar isso para frente. Meus amigos, eu não gosto de encerrar a live sem também tornar acessível que alguém possa fazer alguma pergunta. Então eu vou disponibilizar aí uns 10 segundinhos, tá bom? Se alguém que está com a gente aqui tiver alguma pergunta específica, ou mesmo quiser entrar na live aqui, e a gente vai fazer um quarteto, para fazer uma única pergunta, tá bom? A regrinha é fazer uma única pergunta, porque o nosso tempo já está estourando. Por favor, ou digita na caixinha de comentário, ou solicita para entrar aqui ao vivo, para ter aí a opinião da Cirela e do Cristiano. 10 segundinhos, gente. Contando, hein? Aproveita a oportunidade que não é toda hora que a gente consegue uma agenda aí para falar com esses feras aí. Alguém tem alguma pergunta? Algum projeto no condomínio? Alguma dúvida que queira
saber aí sobre acessibilidade. Bom, doutor Cristiano, doutora Cirelli, por favor, considerações finais, então, recadinhos finais. Eu sei que vocês estão também compartilhando um conteúdo muito rico, um curso. Por favor, divulguem esse curso também para os nossos amigos aí levarem adiante e poderem se capacitar com vocês aí sobre essa pauta tão rica que é a acessibilidade. Vou deixar a Cirelli falar primeiro, logo em seguida eu falo. Bom, eu quero, acima de tudo, agradecer a todos que estão conosco numa sexta-feira, às 8h10 da noite, né? Então, assim, é uma honra, é um privilégio poder contribuir, apesar do pouco tempo, de qualquer forma, eu me coloco à disposição. Então, assim, agradecendo. Muito obrigada, Alessandro, professor Cristiano, todos que estão conosco. Eu quero agradecer, se você me permite, aos amigos e familiares do Mato Grosso do Sul que está aqui nos prestigiando. Então, eu tenho que agradecer a eles também. E assim, eu agradecer aqui a professora Isabel, o Encontros da Cidade. Ela está nos acompanhando aqui pelo perfil. E eu sempre gosto de finalizar uma live com uma frase para nós refletirmos. E a frase de hoje é: somos parte da proteção do envelhecimento no Brasil. Essa frase é da doutora Monize Marques. Ela é juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e ela é responsável pela esfera do direito do idoso aqui no tribunal. Então, assim, meu muito obrigado, contem comigo, até a próxima. Espero todos no curso. Agora eu vou passar a palavra para o professor Cristiano, passar mais detalhes do curso. Eu agradeço muito a participação, o convite a participar dessa live, a participação em conjunto com a Cirelli, a qual eu vou ter a honra de dividir com ela o curso de acessibilidade em condomínios, onde nós vamos falar da pessoa idosa, vamos falar da pessoa com deficiência, a questão de mobilidade, vamos trabalhar as questões que envolvem a acessibilidade, como nós falamos aqui um pouquinho. Esse curso vai ser no dia 12, 13, 14 e 15 de setembro, e se encontra mais informações ali no site encontrosdacidade.org. Lá vocês vão encontrar mais informações a respeito desse curso, que é das 7 às 10 horas da noite. Online. Muito bem. Online. Pessoal, anotaram aí, ó? Mais informações também vocês podem encontrar no Instagram, @Encontros da Cidade. Perfeito. Boa noite, Isabel. E desejo já sucesso para vocês nesse curso, que vocês possam capacitar centenas, porque não milhares de síndicos e gestores, não só em todo o Brasil e porque não em todo o mundo também. Pessoal, eu vou encerrar aqui então hoje, agradecendo a oportunidade de aprender com vocês. E na live que é sobre condomínio, tivemos esse super bate-papo com o Dr. Cristiano de Souza, advogado e professor, e a doutora Cirelli Mônaco, também advogada e professora. Gostaria, então, de agradecer a todos os presentes, contando com o apoio da Connect com Inteligência Condominial, que todos tenham um final de semana abençoado, em paz, com a luz do Criador, e nós vemos na próxima segunda-feira, no Café das 8, às 8 horas da manhã, aqui no meu canal, onde eu compartilho também estratégias e táticas para uma melhor gestão de condomínios através da comunicação. Gente, à disposição. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais.